Sistema reprodutivo feminino e masculino. Sistema reprodutor feminino. Introdução. O sistema reprodutor feminino tem como função principal a produção de células sexuais femininas ou gametas, chamados óvulos, que serão responsáveis pela reprodução. Além disso, esse sistema é responsável pela nutrição e acomodação do feto até o seu nascimento e produção de hormônios. O sistema reprodutor feminino é formado por ovários, tubas uterinas, vagina e pudendo feminino. Ovários são duas glândulas sexuais de formato arredondado. São responsáveis pela produção das células sexuais femininas, gametas femininos, os ovócitos. O ovócito só recebe o nome de óvulo após ser fecundado pelo espermatozoide. Desde que nasce a menina, já tem em seus ovários milhares de ovócitos. A partir da puberdade, um hormônio estimula o desenvolvimento e a liberação de ovócitos, iniciando um processo de evolução por meio do qual a mulher libera um ou mais ovócitos, mais ou menos a cada 28 dias. Os ovários produzem os hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a progesterona, responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos, controle da menstruação e a preparação do útero para receber um futuro embrião. Tubas uterinas são dois tubos que conduzem o ovócito do ovário ao útero. As paredes das tubas uterinas são revestidas por cílios, que, juntamente com a contração das paredes musculares das tubas, empurram o ovócito até o útero. No interior da tuba uterina, normalmente ocorre a fecundação, nome dado ao encontro do ovócito com o espermatozoide. Útero é um órgão oco com paredes musculares, que apresenta a forma e tamanho de uma pera invertida. O útero abriga o embrião durante o seu desenvolvimento até o momento do parto. Vagina é o canal que liga o útero ao meio externo e tem aproximadamente 7 centímetros de comprimento. A abertura da vagina pode ser parcialmente fechada por uma membrana chamada ímen. Essa membrana pode ser rompida no momento da primeira relação sexual. A vagina apresenta uma grande elasticidade que permite a relação sexual e a passagem do bebê durante o parto. Pudendo feminino, anteriormente denominado como vulva, é a parte genital externa, formada pelos lábios maiores, lábios menores e pelos clitóris. Os lábios maiores são duas dobras da pele que recobrem os lábios menores. Os lábios menores são duas dobras da pele que protegem a entrada da vagina e do clitóris. É um pequeno órgão rico em terminações nervosas. Fica localizado na região anterior das partes externas do sistema genital. O clitóris também se enche de sangue e aumenta de tamanho durante a excitação sexual e tem como função proporcionar prazer à mulher. A regulação hormonal e o ciclo menstrual. Os ovários, além de produzirem os gametas feminino, produzem os hormônios sexuais feminino, estrogênio e progesterona, sobre a regulação dos hormônios FSH e LH. O FSH estimula os ovários a produzirem os gametas na fase fetal. Na puberdade, a menarca é a fase em que se inicia os ciclos menstruais, época em que a secreção dos hormônios da hipófise e dos hormônios sexuais começam a aumentar.
Durante o ciclo menstrual, ocorrem algumas alterações nos ovários e no útero, comandadas por diferentes taxas dos hormônios ao longo do ciclo. O LH estimula a célula do folículo desenvolvido a secretar menos estrógeno e iniciar a produção do hormônio progesterona. Esse processo culmina com a ruptura do folículo e a eliminação do ovócito para a tuba uterina. Logo após a ovulação, a célula do folículo aumenta de tamanho e passa a armazenar lipídios. Esta estrutura passa a ser chamada de corpo lúteo e secreta grande quantidade de estrógeno e progesterona. Mas, devido à queda da secreção de LH, o corpo lúteo começa a degenerar depois da ovulação. A consequência da degeneração do corpo lúteo e, consequentemente, da queda na produção dos hormônios sexuais é a menstruação. Caso não tenha ocorrido a fecundação do óvulo, a secreção de FSH e LH é estimulada novamente, dando origem a um novo ciclo. As variações na concentração de estrógeno e progesterona durante o ciclo menstrual promovem alterações na parede do útero, que é revestida por um ciclo intensamente vascularizado chamado endométrio. O endométrio muda de espessura durante o ciclo menstrual, de acordo com a ação hormonal. Se o ovócito não for fecundado, o corpo lúteo degenera, as taxas de estrógeno e progesterona diminuem e provoca a descamação do endométrio. A menstruação corresponde à eliminação da camada superficial do endométrio, com a perda de sangue por concentrações da musculatura uterina. Sistema reprodutor masculino. Sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino é formado por órgãos internos e externos. Eles passam por um lento amadurecimento, concluindo-se na puberdade, ou seja, quando as células sexuais ficam disponíveis para originar outro ser. Os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino são uretra, pênis, vesícula seminal, próstata, canal deferente, epidídimo e testículo. Testículos. Os testículos são duas glândulas de forma oval que estão situadas na bolsa escrotal. Na estrutura de cada testículo encontram-se tubos finos e novelados, chamados tubos seminíferos. Nos testículos são produzidos os espermatozoides, as células reprodutoras gametas masculinas. Durante o processo chamado espermatogênese, além de diversos hormônios. O processo de formação dos espermatozoides é denominado de espermatogênese. O principal hormônio é a testosterona, responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias masculinas, como os pelos, modificação na voz e etc. Epidídimos. Os epidídimos são canais alongados que se enrolam e recobrem posteriormente a superfície de cada testículo. Corresponde ao local onde os espermatozoides são armazenados. Canal deferente. O canal deferente é um tubo fino e longo que sai de cada epidídimo. Ele passa pela virilha através dos canais inguinais. Segue sua trajetória pela cavidade abdominal, circunda a base da bexiga e alarga-se formando uma ampola. Recebe o líquido seminal, proveniente da vesícula seminal, atravessa a próstata, que nele descarrega o líquido prostático, e vai desaguar na uretra.
O conjunto de espermatozoides do líquido seminal e do líquido prostático constituem esperma e sêmen. Vesícula seminal é formada por duas pequenas bolsas, localizadas atrás da bexiga. Sua função é produzir o líquido seminal, uma secreção espessa e leitosa que neutraliza a ação da urina e protege os espermatozoides, ajuda seu movimento até a uretra. A próstata. A próstata é um órgão que faz parte do sistema reprodutor masculino. Mais especificamente, é uma glândula localizada entre o pênis e a bexiga urinária. A próstata tem ligação direta com as vesículas seminais, responsáveis pela formação de um dos componentes do sêmen, e com a uretra. A função da próstata é produzir o fluido que protege e nutre os espermatozoides no sêmen, tornando-o mais líquido logo atrás da próstata. Então, as glândulas denominadas vesículas seminais que produzem a maior parte do líquido para o sêmen. A uretra é um canal que nos homens serve ao sistema urinário e ao sistema reprodutor. Começa na bexiga e atravessa a próstata e o pênis, até a ponta da glande, onde há uma abertura pela qual são eliminados o sêmen e a urina. Importante ressaltar que a urina e o esperma nunca são eliminados ao mesmo tempo, graças à musculatura da bexiga na entrada da uretra que impede que isso ocorra. Pênis. O pênis é um órgão cilíndrico externo que possui dois tipos de tecido, cavernoso e esponjoso. Através do pênis são eliminados a urina, função excretora, e o sêmen, função reprodutora. O tecido esponjoso envolve a uretra e a protege, enquanto o tecido cavernoso se enche de sangue, fazendo com que o pênis fique maior e duro, ereção, pronto para o ato sexual, geralmente levando à ejaculação, processo de expulsão do sêmen.